Olá, a paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Agradeço a Deus por estar aqui. Agradeço a vocês que estiveram com a gente semana passada ou vocês que estão chegando agora. Nós estamos estudando a parábola do semeador. Para quem ainda não me conhece, eu sou Elis, membro da IBCO, Igreja Batista Casa de Oração, da QE 36 do Guará 2. Sejam todos bem-vindos e vamos estudar a parábola do semeador. Antes de dar início ao nosso estudo, gostaria de convidá-los a fazer uma oração. Vamos lá? Pai, estamos aqui para agradecer por mais esta oportunidade. Peço-te que as palavras que aqui serão ditas seja para o crescimento do seu povo e seja para a tua glória. Queremos te agradecer, Pai, no nome de Jesus. Amém. Na aula passada, iniciamos o estudo sobre a parábola do semeador. E para melhor entender, eu dividi o texto em 4 partes. Falamos primeiramente onde Jesus começou a expor a parábola do semeador para aquela grande multidão que o seguia e ouvia atentamente. Falei também do mistério que contém nessa parábola. Falei também da mensagem que o Senhor trouxe somente, exclusivamente para os seus discípulos, revelando que mistério é esse que havia dentro da mensagem. E o mistério nós conhecemos, que quando Jesus revelou ali para os seus discípulos, o mistério foi a atitude e as consequências de se ouvir. E nós estamos estudando e aperfeiçoando o assunto sobre o ouvir. Lá na nossa lição da semana passada, vimos Jesus falando primeiramente da parábola, usando a figura de terrenos, para expor a forma como cada pessoa ouve a palavra de Deus. E nós compreendemos isso. No início da nossa aula, eu os convidei para que a gente imaginasse um rei saindo em busca de emissários para trabalhar numa tarefa específica do seu reino. E esse rei, então, parte para um lugar distante, buscando então emissários, pessoas específicas para que ele treinasse e os aperfeiçoasse para essa obra. E chegando lá nesse lugar, uma multidão se encanta também e o quer acompanhar. E esse rei então, ele tanto explica para os seus emissários como explica para a grande multidão o que é o seu reino. E dessa forma, ele vai trazendo seus ensinamentos, só que os segredos são reservados só para aqueles que ele escolheu. E é dessa forma que a gente tem estudado a parábola do semeador para entender a forma como Jesus veio trazendo os seus mistérios somente para aqueles a qual ele escolheu. Voltando aqui para a nossa lição, quando o Senhor Jesus vai tratando desse assunto, ele ensinou aos discípulos a respeitar as diferentes formas em que as pessoas ouvem a palavra de Deus. E isso é importante para a gente saber que as pessoas ouvem de formas diferentes, tem a sua história, tem o seu tempo, e com isso eu posso ver aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, quando a palavra de Deus diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Com isso, o Senhor Jesus, quando passava para os seus discípulos os seus ensinamentos, ele estava os fortalecendo, estava os preparando para levar a palavra de Deus, para não desanimarem, que eles continuassem levando a palavra de Deus sem desanimar. E fortalecendo um pouco mais o nosso entendimento sobre o respeitar os ouvintes, vamos ver quando Jesus cita palavras do profeta Isaías, que está registrado lá em Isaías no capítulo 6 e que é reescrito novamente aqui no capítulo 13 de Mateus. E lá diz o seguinte: Deus chega para Isaías e
passa para ele uma orientação de que ele deveria falar ao povo. E Isaías então pergunta para Deus: eu vou falar por quanto tempo? Até quando eu vou falar isso para o povo? E Deus então, em outras palavras, diz para Isaías: você vai falar até ao meu tempo. Só para você ver lá no versículo 11 do capítulo 6 de Isaías, está escrito dessa forma: então disse eu, Isaías, até quando, Senhor? E o Senhor respondeu: até que sejam desoladas as cidades, até que fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja toda assolada. Ou seja, não deu data, não deu mês, não deu ano, não deu época. E falou para Isaías: fale quantas vezes for necessárias. O Senhor Jesus então disse: tudo ao meu tempo. Isso fica uma lição para a gente entender que a palavra deve ser levada, mas que quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Então nós vimos que na lição passada os discípulos aprenderam a forma como os outros ouvem. E hoje aqui na nossa segunda lição nós vamos aprender juntamente com os discípulos a forma em que nós deveríamos ouvir. Jesus então começa a ensinar os seus discípulos como eles deveriam ouvir. Jesus chega para eles e diz: vocês foram escolhidos para ser meus discípulos. Eu escolhi a vós. Isto é uma grande responsabilidade. No versículo 15, nós vamos encontrar o porquê os discípulos deveriam aprender a ouvir. Veja na sua Bíblia, no capítulo 13, no versículo 15, o que está escrito: para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta e os cure. Nós vamos seguir um pouquinho mais adiante falando sobre esse versículo e nós vamos chegar a uma seguinte conclusão, né? Mas antes de continuar aqui, quero explicar uma coisa para vocês, que antes dos discípulos começarem a executar a tarefa para a qual foram chamados, eles deveriam ser curados por dentro. Por quê? Os discípulos eram homens diferentes, tinham histórias diferentes, viveram em profissões diferentes, cada um vinha trazendo a sua bagagem. Mas antes de começar a trabalhar para o rei, eles deveriam ser curados por dentro. No versículo 15, a gente vai ler esse versículo e conforme você for lendo, você vai entender que existe uma ligação entre entendimento e ouvir e ser curado. Aqui quando no versículo diz assim que os seus olhos não vejam com os seus olhos e não ouçam com os seus ouvidos, compreendam com o coração, está falando de ouvido, de entendimento, se converta e eu os cure. Quero fazer um outro parênteses, vou estar sempre fazendo parênteses para poder explicar melhor, para que se esclareça mais o que eu quero falar. Que Jesus escolheu seus discípulos para muitas tarefas de responsabilidade. E que uma delas era gerar mudança em outras vidas. Ou seja, mudar lá fora, fazer mudança lá fora. Mas a gente bem sabe que para acontecer uma mudança lá fora, primeiro tem que haver uma mudança aqui dentro. Tem que haver a mudança em nós mesmos. Tá claro isso? Então, como é que eu quero ser mudado por dentro? Como é que eu posso ser alcançado por dentro? Pelo ouvir. O que nós ouvimos penetra os nossos ouvidos e chega ao mais íntimo de nós. Tudo que nós ouvimos, ele vai atingir lugares que outros não atingem. Ele vai no mais profundo do nosso ser. Ele vai alcançar lá onde estão guardados os nossos sonhos. Vai alcançar o lugar onde está guardados os nossos erros, as nossas mazelas. Estamos falando do mais íntimo de nosso ser. Daí a importância que Jesus ensina aos seus discípulos de ouvirem a voz de Deus.
E qual é o interesse de Deus a chegar ao nosso íntimo? Porque a autoridade de Deus, ela flui de dentro para fora. Deus trabalha de dentro para fora. E Deus é o único capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E ele é apto para discernir os pensamentos e intenções de nosso coração. Ficou claro por que ouvir é tão importante? Porque os discípulos deveriam abrir os seus ouvidos, porque Deus precisava penetrar no mais íntimo das suas vidas e os curar. Por isso que no versículo 15, quando a gente lê agora, a gente vai entender um pouquinho melhor. Encontramos ali no versículo 15 a resposta porque os discípulos deveriam aprender a ouvir. Se eu pudesse mudar o versículo, né, eu poderia ler dessa forma. Versículo 15. Porque vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos, compreendendo com o coração, eu me converto e Deus me cura. Seria mais ou menos aí, fica um versículo mais claro para a gente entender. O ouvir ensinado aos discípulos foi uma orientação de Jesus e um requisito, não foi uma opção. Nós já ouvimos falar, quem tem ouvidos ouça, é uma opção, se você quiser ouvir. Se você não quiser ouvir, a decisão é sua. Mas Jesus aqui está trazendo para eles essa orientação de ouvir como um requisito. Eles deveriam aperfeiçoar os seus ouvidos, serem curados por dentro e estariam aptos para a função. Vamos ver que cada orientação apresentada por Jesus foi seguida por uma consequência de não ouvir. A gente vai ler alguns versículos e você vai ver que há uma ligação. E eu amo muito as passagens da Bíblia quando é colocado diante de nós opções. Você pode ir para a direita ou para a esquerda. Você pode querer o bem, querer o mal. Sempre nós vamos encontrar opções. Nós nunca estamos parados num canto sem ter opção. Na palavra de Deus nós sempre vamos encontrar opção. E o que eu acho muito lindo é quando Jesus diz, segue o caminho do amor, segue o caminho da vida, segue o caminho da paz. E aqui o Senhor Jesus então vai mostrando para os discípulos, vocês podem tomar a decisão de ouvir, mas eu vou dar para vocês a direção do ouvir para a vida. Então, antes de continuar, eu vou abrir um outro parênteses, só para fortalecer o quanto é importante ouvir. Ah, mas é só lá no capítulo 13 de Mateus que está falando de ouvir? Não, a gente vai ver isso pela Bíblia toda. Eu vou te convidar para a gente ir lá no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, e vamos ver lá quando Jesus está trazendo orientação para João, o seu discípulo. E ali ele está sendo orientado e instruído a escrever carta para as igrejas. E João ali então ouve tudo que é dito para ele. Os seus ouvidos estavam abertos. E João escreve carta às igrejas. E lá pelo penúltimo capítulo de cada carta ficou registrado a seguinte frase. Aquele que tem ouvido, ouça. João ouviu e agora escreve uma carta para as igrejas dizendo aquele que tem ouvido, ouça. Para reforçar o texto, esse texto que eu estou falando, no versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse, está escrito assim, bem-aventurado, um pouquinho mais à frente, os que ouvem, são bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia. Estou só reforçando o que está escrito no livro de Apocalipse. Mas a gente pode também ir para o primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, onde está escrito o seguinte, e disse Deus, capítulo 1, versículo 3, no livro de Gênesis, e disse Deus, haja luz. E houve luz. É interessante que eu me lembrei assim no momento que logo no primeiro capítulo, quando Jesus disse,
havia um ouvido de prontidão, um ouvido pronto para ouvir e executar o que Deus estava falando. E disse Deus, e um ouvido de prontidão ouviu e executou. E ao longo da Bíblia nós vamos encontrando, por exemplo, lá em Êxodo 19, no versículo 5, começa a dizer assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz. E tem uma condição de bênção. Em Hebreus 11, no versículo 7 e no versículo 8, a gente começa a ler dessa forma: pela fé Noé, divinamente avisado, Deus falou com ele e Noé atendeu. E no versículo 8 a gente vai ler: pela fé Abraão, sendo chamado, se ele foi chamado, ele ouviu. E a gente vai continuar lendo na Bíblia. O livro de Provérbios é um livro recheado de convites. Lá você vai encontrar falando: ouça meu filho, ou filho meu, se aceitar as minhas palavras, ou ouça meus filhos. No livro de Provérbios vai estar cheio desses convites: ouça, ouça. E o livro de Provérbios tem uma ligação com sabedoria. Então a gente pode entender que ouvir tem ligação com sabedoria. Pois bem, resumindo, podemos entender que aquele escolhido para executar a tarefa no reino deve aperfeiçoar os seus ouvidos para as coisas que são do alto. Ouvir para ser curado, ouvir para ter sabedoria, ouvir com ouvidos atentos. Ouvir é o que nós estamos aprendendo. Quero destacar que o ouvir que estamos falando agora é ouvir a Deus. É o ouvir que é o ouvir do alto, tá? O Senhor Jesus ensina aos discípulos que para trabalhar no reino é essencial ouvidos prontos. Listei aqui algumas orientações encontradas aqui no capítulo 13, que diz o porquê devo ouvir. Vamos lá? No versículo 11, nós vamos aqui no versículo 11, só tirando um pedacinho do versículo 11, está escrito aqui: a eles não. E quando você lê o versículo 11 inteiro, você vai entender que ouvir porque tem o privilégio, porque Deus assim quis, porque Deus assim escolheu. 2. Ouvir porque eu decido, não tenho dúvidas do que eu quero ouvir. Isso fala de decisão. Está lá no versículo 9, na parte que diz: quem tem ouvidos, ouça. 3. Ouvir porque não quero ser roubado naquilo que é para mim. Os ouvidos são responsabilidades minhas. Eu tenho que ter muito cuidado com quem eu ponho para cuidar da entrada do meu ouvido. Lá no versículo 19 vai estar escrito assim: vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração. Parte 4. Ouvir porque você se conhece, sabe quem você é e que tem identidade, sabe quem é seu pai e conhece a voz dele. E a ele que você deve ouvir. Tá no versículo 20 e 21, que tem uma partezinha que diz: recebe com alegria. Aqueles que ouvem recebem com muita alegria, com muita euforia, com muita emoção, mas não tem raiz em si. 5. Ouvir porque você sabe em quem você confia e em quem você espera. Tá lá no versículo 22, na parte em que diz: os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam as palavras infrutíferas. 6. Ouvir porque deseja ouvir. Está lá no versículo 23. O que ouve e compreende a palavra. 7. Ouvir porque quer entendimento, porque quer cura, porque quer ouvir com alegria. Pois ouvir de má vontade endurece o coração e impede a cura. A gente vai encontrar isso no versículo 15, que nós já lemos anteriormente. E é maravilhoso estudar e descobrir os mistérios do céu. A gente fica empolgado, quer falar mais, mas por hoje
Nós encerraremos a nossa lição nesse dia de hoje e no próximo domingo daremos continuidade aos nossos estudos sobre parábolas. Agradeço a vocês que permaneceram até aqui. Deus abençoe a cada um de vocês e aguardo vocês no próximo domingo. Deus os abençoe. Fiquem na paz.